A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 27 ao 34, que vai nos dizer assim: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você: não abra mão de uma vida por um momento. Não abra mão do projeto, do propósito que Deus tem reservado para você, por causa de algo que está acontecendo na sua vida agora, que momentaneamente falando, parece que você não vai conseguir suportar, que você não vai conseguir chegar, que você não vai conseguir viver os propósitos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser tentados a abrirmos mão de algumas coisas na nossa vida por um prato de lentilha. Você observa que algo tão importante, que era o direito de primogenitura, que garantia não apenas a maior parte da herança, como também a liderança sobre a família. Esaú abriu mão disso. Esaú não quis saber de primogenitura porque ele estava olhando para o momento. Ele estava com fome, irmãos. Ele não estava nem aí para aquilo que ele tinha por direito. Tem pessoas que não valorizam o que tem. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Quem não valoriza o que tem, perde. Quem não valoriza o que tem, perde. Essa palavra é um alerta de Deus para você. Valorize o que você tem. Valorize o que é teu por direito, porque aqui nós observamos que o direito era de Esaú, mas ele não quis. Por isso, irmãos, nós observamos de maneira muito clara que desde antes o nascimento, Deus já havia escolhido a Jacó. Independente de primogenitura ou não, a escolha de Deus era Jacó. Deus conhece a personalidade de cada um e ele já sabia que Esaú era do tipo de pessoa que desistia fácil. Esaú era do tipo de pessoa que abria mão, que não aguentava muita coisa. Quem não aguenta muita coisa, irmãos, quem abre mão com facilidade de grandes propósitos, não vai conseguir viver coisas grandes com Deus, porque Deus quer que a gente seja perseverante. O Senhor quer que a gente seja persistente. Ele não quer que a gente ande conforme o que estamos contemplando ou conforme o que estamos vivendo, porque andamos por fé e não por vista. O Senhor te trouxe aqui para lhe lembrar que você não anda por vista, você anda por fé. E se você anda por fé, aquilo que você está vendo momentaneamente no seu cenário, você sabe, vai passar. Eu não vou abrir mão porque o propósito de Deus é maior do que o meu cenário, do que aquilo que eu estou contemplando, do que aquilo que eu estou vendo. A Bíblia nos diz, irmãos, que Esaú, ele veio do campo e ele estava esmorecido, estava com fome e disse para que Jacó desse para ele o cozinhado vermelho. Ele queria comer. Aí Jacó, irmãos, logo, com a inteligência que ele tinha, ele vai lá e vende. E oferece, faz uma oferta para Esaú. Aqui nós observamos que ele não forçou a Esaú, mas ele ofertou a sua proposta. Mas Esaú, irmãos, não se importava com primogenitura. Esaú não se importava com aquilo que o futuro reservava para ele. Tem pessoas que são assim, irmãos, não estão nem aí para a promessa de Deus.
Não estão nem aí para o que Deus falou, para o que Deus direcionou para a sua vida. E Deus está dizendo, cuidado, não abra mão de algo que lá na frente você vai chorar amargamente por não ter. Porque o momento muitas vezes nos cega. Aí você observa que Esaú, ele olhou para o momento e ele disse assim, do que me vale primogenitura? Eu tô com fome. Eu quero saber do agora. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão apostatando a fé. Tem muitas pessoas que estão deixando os projetos de Deus porque o agora, ribiandará, candaraia, é contrário. Porque o agora não mostra para ele e para ela o que vai acontecer no futuro. Tenha cuidado, vigie em momentos em que tudo for adverso. Vigie em momentos de necessidade, vigie em momentos que você é provado. Porque tem pessoas, irmãos, que estão passando por provas, por testes com Deus. Deus testa os seus filhos, Ele quer ver o que há no nosso coração. E a gente precisa ter essa vigilância. Declare comigo, eu vou vigiar e vou ser aprovada. Eu vou vigiar e vou ser aprovada. Tem muitas pessoas que gostam de dizer que Jacó, ele roubou o direito de primogenitura, mas ele não roubou. Segundo a Bíblia, ele ofereceu a Esaú uma oportunidade para que ele pudesse comprar na mão de Esaú. E Esaú quis. Esaú achou que o que ele tinha não valia nada. É por isso que Deus, Ele diz para você, valorize o que você tem. Porque tem muita gente que queria ter o que você tem. Às vezes você reclama da sua casa, mas tem muitas pessoas que queriam ter a casa que você tem. Às vezes você reclama do seu marido, mas tem pessoas que queriam ter o marido que você tem. Às vezes você reclama da sua esposa, mas tem pessoas que queriam ter a esposa que você tem. Às vezes você reclama dos seus filhos, mas tem pessoas que dariam tudo para poder ter filhos, para ter os filhos que você tem. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, abrirmos os nossos olhos e não olhar para o momento, mas olhar, irmãos, com os olhos da fé e não com aquilo que é momento, porque nós que servimos ao Senhor não andamos por momentos. O momento pode ser adverso, mas pelos olhos da fé você tem que contemplar. Deus já abriu a porta. Deus já fez acontecer o impossível. Se Esaú quisesse esperar, irmãos, ele esperaria. Porque ele não iria aqui morrer de fome, mas por falta de valorização daquilo que pertencia a ele, ele perdeu. Por falta de valorização, ele entregou de mão beijada. Existem pessoas, irmãos, que não valorizaram o que tinha e perderam. A Bíblia vai deixar exemplos pra gente, como aqui no caso de Esaú. Não deu um pingo de valor. Não estava nem aí. Só queria comer. Eu quero saber do momento, eu quero saber do agora, eu não quero saber do amanhã, eu não quero saber de depois. Na verdade, eu não quero saber nem de primogenitura. Só que isso, irmãos, custou um alto preço para ele. A mesma coisa foi Vasti. Vasti, no livro de Esther, ela também não valorizou aonde ela estava. Ela não valorizou o marido que ela tinha, o trono que ela sentava como rainha, a coroa que estava na sua cabeça. Mas ela achou que poderia fazer o que ela quisesse. Se engana quem pensa que pode fazer o que quer, ribiandorecandaraia, com aquilo que está na sua vida, que você pode agir como você quiser e que aquilo vai ser para sempre seu. Você observa que Vasti perdeu. Esther, que era melhor do que ela, ficou no lugar dela. Esther agia com sabedoria, seja sábia, para você não perder e depois chorar pelo leite derramado. Porque depois que o leite derrama, irmãos, não tem a possibilidade de ter retorno. Não volta mais. Tem pessoas que perdem aquilo que está nas suas mãos com facilidade. Por quê? Porque não valoriza. Porque acha que vai ter para sempre. Ribicandaramandara, essa palavra é um alerta. Valorize o que Deus te entregou para não ser tarde. Declare comigo, eu vou valorizar o que Deus me entregou. Eu vou valorizar o que Deus me entregou. A partir de agora, comece a rever seus comportamentos. Comece a ver como é que você está sendo com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam você, com o que você possui, com o que Deus te entregou. Você tem cuidado ou você tem sido negligente? Se tem sido negligente, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo
de viver uma transformação de Deus, de dizer, Deus me ajude, eu não quero abrir mão do que é meu. Eu não quero abrir mão do meu direito. Por mais que Jacó tivesse de Deus uma promessa, o direito de primogenitura era de Esaú, porque Esaú foi primogênito, irmãos. Mas ele mesmo não valorizou. Não foi culpa de Deus, não foi culpa de Jacó, mas a culpa aqui foi do próprio Esaú, que não dava valor ao que possuía. Tem muita gente que não valoriza o que tem, quer que Deus abençoe mais. Tem muita gente que não dá valor àquilo que Deus já entregou, ainda quer que Deus faça mais. Como é que Deus vai fazer mais se você não cuida nem do que você tem? Essa palavra, irmãos, é Deus palestrando com pessoas aqui dizendo, valoriza. Deus já vem há um tempo falando contigo, valoriza. Deus já vem há um tempo batendo na tecla, muda. Há também outro exemplo na Bíblia Sagrada que nos fala de alguém que não valorizou o que Deus entregou, que foi Saul. Saul foi um rei que Deus havia designado para o povo de Israel. Mas Saul não fez por onde. Saul não estava nem aí para agradar a Deus. Saul queria saber, irmãos, daquilo que agradava a ele próprio. Ele não estava nem aí para o Senhor. E nós observamos na história de Saul que ele foi desobediente. E o Espírito do Senhor saiu de Saul. E foi para onde, irmãos? O Espírito Santo estava agora em Davi. Davi ficou cheio, ribiando, orecandaraia do Espírito Santo. E Davi deu valor ao trono que sentou. Irmão, se Deus nos entrega algo, isso é mais sério do que o que a gente pensa. Nós precisamos cuidar. Se nós temos um direito, se nós temos algo da parte de Deus na nossa vida, nós precisamos valorizar. Porque se a gente não valorizar, a gente acaba perdendo. E depois você vai ficar buscando culpados, sendo que o culpado é você. Sendo que a culpada é você porque não valorizou. Então nós vemos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que não valorizaram o que possuía. Judas mesmo andou com Jesus, teve a oportunidade de ver tudo de perto, mas continuou com o perfil dele de traidor. Irmãos, tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que não querem viver a mudança, mas você não é dessas. Você não é como Judas, você não é como Saul, você não é como Achi, você não é como Esaú, mas você é alguém que valoriza o que Deus colocou na sua vida. O que Deus colocou na palma das suas mãos. Cuide, proteja, zele. Seja uma pessoa prudente, uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida com seriedade do que Deus te confiou, porque Ele tem mais para fazer na sua vida. Talvez você tenha promessa de coisas maiores da parte de Deus para você. Porém, você precisa aprender a valorizar o que você tem. A palavra do Senhor nos diz que quem não é fiel no pouco, o Senhor não coloca sobre o muito. Quem é injusto, irmãos, no pouco não vai viver o muito. Quem não age com fidelidade diante do pouco não tem como chegar ao muito. Você tem que aprender a cuidar do que você tem, porque aí Deus vai olhar do céu e vai dizer, olha, ela já está apta, ele já está preparado. Eu já posso entregar o que eu tenho para entregar para ele. Eu já posso entregar o que eu tenho para entregar para ela. Por quê? Porque já estão preparados para viver o que eu tenho. Irmãos, os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. E Deus jamais vai nos abençoar se a gente não estiver preparados para receber. Declare comigo, eu creio que Deus está me preparando para eu receber os milagres. E eu vou me deixar ser preparada. Eu creio que Deus está me preparando para viver os milagres. E eu vou me deixar ser preparado. Você tem que deixar Deus trabalhar em você. Você tem que deixar Deus guiar os seus passos. E colocar no seu coração a gratidão que você precisa ter por aquilo que você possui. Versículo de número 32. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ou seja, eu não estou nem aí para isso. Eu estou a ponto de morrer de fome. Isso era um exagero, irmãos. Porque ele não estava aqui para morrer de fome, mas ele era alguém que não valorizava o que tinha. Eu tô nem aí pro que eu tenho. Tô nem aí pro que eu possuo. Aí no versículo de número 33, Jacó fala com ele. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Aí Jacó cumpre aquilo que falou, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Ele queria algo momentâneo e ele encontrou o prato de lentilhas. E depois
Ele saiu, irmãos, ele trocou aquilo que era para uma vida por algo momentâneo. É por isso que Deus está dizendo para você, cuidado, valorize o que você tem. Porque quem não valoriza faz igual a Esaú aqui. Quem não valoriza abre mão e não tá nem aí. Mas depois se arrepende. O restante aqui do versículo de número 34, nós vamos ver. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A Bíblia é muito clara ao nos dizer que ele desprezou. Ele não valorizou. Ele abriu mão. Não abra mão de algo que, momentaneamente falando, parece que não tem saída. Algo que não tem jeito, talvez é um casamento, é um filho, é uma vida financeira, é uma vida ministerial, é uma saúde. Talvez, humanamente falando, tem algo que parece que não vai fluir, mas Deus está dizendo, não abra mão. Porque aquilo que parece que não vai fluir, aquilo que parece que não vai acontecer, pode receber um toque de Deus e tudo ser transformado. Você não é levado por aquilo que você contempla, você não anda pelo momento, você não anda por vista, valorize o que você tem. Você anda por fé, aquilo que hoje é pequeno, amanhã pode se tornar grande. Aquilo que hoje é desprezível, amanhã pode se tornar algo de muita honra. Então precisamos, irmãos, segurar as oportunidades. Agarre as oportunidades que Deus te entrega. Agarre as bênçãos que Ele reservou para você e não solte. Não seja como Esaú, como Saul, como Vaxi, que abriram mão daquilo que eles possuíam por um momento. Seja uma pessoa que não abre mão por um momento, não abre mão por um orgulho, não abre mão por uma vaidade. Não! Seja uma pessoa que tem foco e que diz, eu não vou abrir mão, mas eu vou abraçar a oportunidade, mesmo que o cenário não seja favorável. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos direcionar, Pai, por nos mostrar, meu Deus amado, dentro da tua palavra, que nós não devemos cometer o mesmo erro de Esaú. Esaú abriu mão, Senhor, daquilo que ele possuía, daquilo que ele tinha. Que a gente venha aprender, Pai, dia após dia, valorizarmos aquilo que a gente tem, Senhor. Que a gente não espere ter muito, que a gente não espere, Pai, as coisas grandiosas chegar para sermos gratos, mas que a gente seja grato com o pouco que a gente tem, como diz a tua palavra, quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca, eu tenho certeza, convicção que tem pessoas aqui que têm um grande chamado, tem pessoas aqui que o Senhor chamou para abençoar, mas o Senhor está dizendo primeiramente, seja fiel com o que eu te confiei, seja fiel com o teu casamento, seja fiel com as tuas finanças, seja fiel com a tua saúde, seja fiel com o pouco que você tem hoje, humanamente é falando que parece que não vai ter milagre, seja fiel neste cenário contrário, porque certamente eu te honrarei, diz o Senhor. Pai, que possamos compreender, Senhor, que o momento não vai ditar como vai ser o final da história, que a gente venha se apegar, meu Deus amado, aquilo que possuímos, que o Senhor nos deu por direito, meu Pai, e que a gente venha honrar aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor reservou para nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido, seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, que haja resposta e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada
cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração dele, Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Valorize o que você tem. Não abra mão do que Deus ele te entregou por um momento. Seja alguém que não olha para aquilo que é contrário, mas fita os teus olhos na promessa que você tem. Não seja alguém que com facilidade abre mão. Não seja alguém que acaba apostatando a fé porque tudo está parecendo que vai dar errado. Seja uma pessoa que se apega ao Senhor, que não abre mão do que ele tem contigo. Não entregue o que é valioso por um prato de lentilha por um momento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de vigiar. Esta palavra é um alerta de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.